passado eu mandei no grupo dizendo para os irmãos, a minha vontade era de estar sempre à sexta-feira com os irmãos. Mas ultimamente, de um mês e meio para cá, não tem dado certo. Toda sexta-feira eu estou de serviço e 7 horas, 7 e pouco eu já estou no serviço. Mas hoje deu tudo certo. Teve uns empecilhos assim, mudou de ontem à tarde até à noite. Mas a Silvana ia viajar, depois não viaja e tal. Eu falei, amanhã nós vamos, mas tem que viajar. Não. No fim deu tudo certo. Deus abençoou que as coisas contribuíram e sempre contribuem, né? Para a gente estar na presença do Senhor. Irmãos, eu queria ler com os irmãos, é uma reflexão rápida, um texto muito, muito, muito conhecido na Bíblia, lá em Atos capítulo 26, né? Nós vamos ver até do 14 ao 18, só mesmo para a gente refletir um pouquinho, rapidamente. Atos 26, 14. Diz assim: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Irmãos, esse texto é bem conhecido, mas eu, particularmente, para mim, é o momento, depois do evangelismo de Jesus Cristo, do evangelismo autêntico, íntegro, eficaz, na história do evangelismo mundial, na história da humanidade, esse momento aqui foi a revolução do evangelismo, aonde Jesus pega o homem mais perseguidor do evangelho, o homem que matava, ele mesmo diz aqui que ele testemunhava falsamente contra o povo de Deus para que o matassem. Com tanta raiva, tanto ódio, tanta ira que ele tinha contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Era um homem que andava longe, ele mesmo relata aqui, ele andava longe, longe, longe para perseguir, para prender, para maltratar, matar e trucidar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. E essa situação na vida de Saulo aqui era uma impossibilidade aos olhos humanos. Era uma coisa que jamais alguém imaginaria que Saulo seria transformado, seria modificado o seu caráter, a sua índole e a sua vida espiritual, que Deus ia transformar, ia mudar e moldar a vida de Saulo da maneira que fez. Até o nome Deus mudou para que não houvesse mais lembranças do passado. E ele caminhando ali, ele estava indo atrás do povo de Deus, ele estava caminhando, indo para Damasco para pegar e prender alguns servos de Deus. E o que acontece? Deus pega e ele diz que, falando para o rei Agripas, que apareceu uma luz muito grande, irradiante, e derrubou, não foi só ele não, derrubou todos que estavam com ele, a comitiva todas caíram por terra, caíram no chão, literalmente. Glória a Deus. Não ficou ninguém em pé. E aí veio aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Naquele momento, até isso ele já reconheceu, que ele já perguntou: quem é, Senhor?
né? Ele viu que o poder que havia acontecido, feito aquele acontecimento, era muito maior do que a sua autoridade, do que o seu poderio que ele tinha em suas mãos. E ele diz: quem és? E eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, e houve uma revolução, uma mudança tão grande, que o apóstolo Paulo, tanto em geral, na vida cristã, tanto para nós evangélicos, como para outras religiões, o apóstolo Paulo, ele se tornou o maior evangelizador da história da humanidade. Aleluia. Glória O homem que mais ganhou almas para Jesus. Aleluia. Mas foi necessário haver uma mudança. E uma mudança que só Jesus poderia fazer na vida dele. Como Jesus, o único que pôde fazer na nossa vida, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã, né? Uma manhã agradável para dormir até mais tarde, para estar mais tranquilo, né, em casa. Mas Jesus transformou a nossa vida, mudou a nossa vida, moldou o nosso caráter de acordo com a sua palavra. Esse é o motivo de estarmos aqui, de buscarmos a presença do Senhor, de servirmos ao Senhor. E olha, irmãos, veja bem como é que mudam as coisas, né? Um homem que era perseguidor, um homem que matava, que trucidava, que perseguia, que prendia. E agora, vamos ver aqui em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24, o que apóstolo Paulo, a mudança que Deus fez na vida dele. A partir do 24 diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Essa foi a situação que Paulo chegou por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. A situação dele, mas em momento nenhum, a Bíblia diz que ele testificava da vida dele, que em momento nenhum ele deixou que nada o fizesse deixar de falar do Evangelho. Aleluia. Deixar de pregar a palavra de Deus. Em momento algum. Até o fim da sua vida, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Então, Jesus, a transformação que Jesus fez na vida de Saulo para Paulo, foi uma transformação que nos impulsiona a nós nos achegarmos mais a Deus. Amém. E a dizermos que nós, em relação ao Evangelho, para evangelizarmos, para pregarmos e ganharmos almas, nós estamos aquém do que devemos fazer. E o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que possamos, irmãos, nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para os exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada e começarmos ou retomarmos a nossa vida de evangelista e começarmos a fazer isso aqui, missões. Missões é nós ter por compromisso a missão de pregar o Evangelho, de ganhar alma para Jesus, de pregar e convencer e converter os corações, como era o de Saulo, ao coração de Paulo. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez, pastor Lindomar, pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Amém.